Olá, meu nome é Maurício. Hoje iremos tratar sobre os aspectos introdutórios da macroeconomia, mais especificamente sobre a moeda. Nós iremos tratar especialmente sobre quatro tópicos: uma busca de definição sobre moeda, como ela evoluiu, as principais funções e o objetivo para se demandar moeda, segundo Keynes, que é o autor que trata da moeda de uma forma mais ampla. Tratando então sobre a questão da definição de moeda. Uma moeda ela expressa um instrumento utilizado para a liquidação de contratos na economia mercantil. Então, ela pode ser utilizada para a troca de bens e serviços, aquisição de ativos, entre outros. Já o dinheiro seria aquela expressão de moeda mais objetiva, localizada em determinado território e período de tempo. Ou seja, seria aquele instrumento para uso cotidiano para transações econômicas. Então, moeda possui esse conceito mais geral e o dinheiro seria a especificação da moeda em determinado local e período de tempo. Já a conceituação teórica, ela não é simplesmente utilizada como um único significado na teoria econômica. Então, por exemplo, para o mainstream econômico, a moeda ela possui uma função de meio de troca, primeiro, basicamente. Já na perspectiva keynesiana, ela possui a sua função de equivalente de liquidez. Portanto, ela não só tem essa função de meio de troca, mas ela que dá a segurança para quem as possui, para aquisição de qualquer tipo de ativo, pagamento de compromissos e também possibilita a interligação entre o presente e o futuro através dos contratos monetários. Mais à frente iremos tratar um pouco mais desses aspectos. E na teoria moderna de moeda, embora também se contemple essas outras funções tratadas por Keynes, dá uma grande ênfase à unidade de conta e à relação em que é a moeda que o Estado aceita para pagar os seus tributos. Vamos falar agora um pouco sobre a origem de moeda. Assim como a conceituação teórica, também não há um consenso sobre a sua origem. Então vamos iniciar pela questão da visão metalista. De acordo com essa perspectiva, que está mais também atrelada ao mainstream econômico, ou seja, aquele coração da economia, a origem da moeda ela se deu de forma espontânea, através das relações mercantis. Então, diante dessa perspectiva, existiam algumas mercadorias que seriam amplamente aceitas por todos os indivíduos da sociedade. Então, por exemplo, nós temos o sal, a questão dos colares, seriam as mercadorias mais primitivas. Qual que é a vantagem da moeda? Ela possibilita que as trocas sejam feitas através de um instrumento. Esse instrumento, então, possibilita que não haja transações através de escambos. Então, um indivíduo quer comprar um banco, por exemplo, e o outro indivíduo quer comprar camiseta. Então não precisa se trocar camiseta por banco. Utiliza-se a moeda como esse meio de troca. Então nessa concepção, a moeda ela possui uma característica de ser privada, ou seja, os agentes privados, através das suas construções de meio de troca e de forma espontânea, criaram essa mercadoria que seria aceita através de todos os indivíduos da sociedade. Ela possui uma relação muito estreita com o desenvolvimento mercantil. Por quê? Conforme as economias elas foram se desenvolvendo, criou-se a importância de haver essa moeda que possibilita as trocas de forma mais disseminada, de forma mais ampla, e ao mesmo tempo que essas economias foram crescendo, a demanda por moedas era maior também. Ou seja, a moeda, ao mesmo tempo que ela decorreu o desenvolvimento das economias mercantis, ela também possibilitou que esse desenvolvimento acontecesse. Por fim, a cunhagem metálica seria uma evolução da moeda mercadoria. Então, existe nessa perspectiva essa concepção então, que primeiro usava essas moedas mais básicas, então já se fala até em, por exemplo, vacas, sal, né, que já colares que comentamos anteriormente,
Aí foram se percebendo que os metais preciosos eles possuíam algumas características físicas mais vantajosas, por exemplo, eram mais duráveis, ou seja, o conceito de durabilidade, eles possuíam também uma maior divisibilidade, então é mais fácil fazer diferentes divisões de metais preciosos do que outras mercadorias. E uma questão importante também, que elas possuem uma relação entre peso e valor que possibilita carregar pouca mercadoria, no caso, pouco metal precioso, representando um grande valor. Outras mercadorias, por exemplo, o trigo, que também é facilmente dividido, a relação entre peso e valor não é tão favorável como seria o metal precioso. Um outro aspecto que teria favorecido os metais preciosos é a sua questão da raridade. Então, por não ser tão fácil cada indivíduo conseguir obtê-lo, ele teria um valor para toda a comunidade. Então, por isso que os metais preciosos, dentro dessa perspectiva, eles teriam tido um predomínio em relação às demais mercadorias. Agora, com a evolução das economias mercantis, foi-se necessário que tivesse uma cunhagem metálica para que não fosse necessário para cada indivíduo estar levando exatamente aquela quantidade de metal precioso. Então, nessa cunhagem metálica, havia um equivalente a uma certa quantidade, por exemplo, de bronze, de prata ou de ouro, mas que não necessariamente houvesse aquela quantidade naquele pedaço de moeda. Na perspectiva da origem estatal, a moeda ela teria surgido mesmo antes da sua questão de física. Então, por exemplo, nas relações entre dois indivíduos, quando um entregava uma determinada mercadoria, não havia uma troca imediata, mas sim um registro de dívida, posteriormente seria compensada, isso já se caracterizava como moeda. Ou seja, teria aquela função da moeda interligando o presente e o futuro através de um contrato monetário. E essas moedas, elas teriam maior aceitação na sociedade como um todo, porque elas seriam necessárias para cumprir as obrigações que eram impostas por uma autoridade política. Essa autoridade política poderia se valer mesmo em tribos menores, por exemplo, uma autoridade religiosa, ou já em sociedades mais avançadas, poderia ter, por exemplo, um faraó, ou outra autoridade qualquer. Então, que a sociedade como um todo, como todo mundo tinha que pagar, por exemplo, impostos, essa seria aceita pela sociedade como um todo. E ao invés de o Estado aceitar determinado tipo de moeda que ele não poderia ter acesso direto, ele fazia a sua própria cunhagem metálica e essa moeda que o próprio Estado tinha controle, porque ele era o responsável pela essa cunhagem metálica, posteriormente seria adquirida pelos agentes privados e eles teriam que pagar para o Estado ou aquele representante, aquela autoridade política. Nas sociedades mais antigas não tinha esse conceito ainda de Estado propriamente dito, né? Então, os agentes privados, eles também demandariam essa moeda cunhada pela autoridade monetária, pela autoridade política, para depois poder honrar seus compromissos junto com essa autoridade. Então, na perspectiva metalista, haviam aquelas pré-moedas, mercadorias, como sal, colares, etc. Ou também, mesmo na perspectiva da origem do Estado, há os primeiros contratos monetários ou outras formas de mercadorias que poderiam ser aceitas como moeda pelo Estado, até que se consolidou a moeda metálica. A moeda metálica, inicialmente, ela expressava os seus valores. Então, o que se cunhava naquela moeda era exatamente o seu valor. Então, se havia a expressão de, por exemplo, 1 grama na moeda de prata,
aquela moeda de prata deveria ter exatamente 1 grama. Porém, haviam diversos problemas nessa metodologia. Então, por exemplo, poderia haver um desgaste da moeda natural com o tempo, poderia haver uma falsificação, seria mais também arriscado ficar levando esse metal precioso e, principalmente, o Estado ele teria que ter sempre essa disponibilidade de metal precioso para que a moeda fosse transacionada na economia como um todo sem houver restrição. Então, que geraria um certo problema. Uma primeira evolução é o conceito de moeda-papel. A moeda-papel, ela tinha uma expressão, uma cunhagem, que aquela moeda, aquele dinheiro, seria um equivalente ao metal precioso. E qualquer pessoa, quando necessitasse, ou quisesse, ou precisasse, demandasse, converter esse dinheiro em metal precioso, a autoridade monetária deveria fazer. Então, ele poderia ser convertido em metal precioso em qualquer momento. Porém, mesmo nos momentos mais anteriores, mais antigos da sociedade, o normal era se manter a moeda papel, não ser convertido em metal precioso. Já a papel moeda, ele deixa de ter uma relação direta com o metal precioso. Então, nesse tipo de moeda, não há mais uma equivalência entre o dinheiro e qualquer tipo de metal precioso. O papel moeda é aquele papel moeda, é aquele dinheiro que nós temos no dia a dia, nas nossas carteiras e guardados em outros lugares. Já a moeda fiduciária é a moeda que é baseada, então, como o próprio nome diz, na confiança, nessa questão da fidúcia, e ela é a moeda oficial e tem circulação obrigatória dentro de determinado território. Então, por exemplo, no Brasil, a nossa moeda fiduciária é o real. Nos Estados Unidos, a moeda fiduciária é o dólar. Portanto, em cada território, o país possui uma determinada moeda fiduciária e que ela será obrigatoriamente aceita para todas as transações, seja de troca de bens e serviços, seja para liquidar contratos, como veremos a seguir em relação às funções da moeda. Temos também a questão da moeda escritural. A moeda escritural ela é criada pelos bancos comerciais, eles têm a capacidade também de criar moeda através dos empréstimos bancários. Essa moeda ela tem quase a mesma segurança que uma moeda estatal, porém ela ainda está no nível abaixo, que em última instância, aquela moeda que pode ser sempre convertido em qualquer bem, serviço ou contratos monetários é a moeda estatal. Mas nas dinâmicas econômicas contemporâneas, exceto em grandes crises bancárias ou que um banco específico pode estar atravessando um grande problema, na prática não há diferença entre a moeda escritural e o papel moeda que as pessoas possuem. Ou seja, não faz muita diferença se você possui um dinheiro na carteira ou o saldo em conta corrente, que é a moeda escritural. Para dar maior segurança para as sociedades, maior estabilidade no sistema financeiro, com o passar dos anos, as autoridades monetárias, posteriormente os bancos centrais, eles perceberam que não poderiam deixar que os bancos privados, ou mesmo bancos públicos, com questão de regulações, emitissem moeda de qualquer forma. Então, porque houve diversas crises bancárias ao longo da evolução dos séculos, principalmente no século XVIII, século XIX, em que a moeda escritural ela ganhou grande dinâmica e importância, aí começaram a surgir esse excesso de crise. Então, mesmo antes da existência dos bancos centrais, que eles foram consolidados no século XX,
As autoridades monetárias de então já iniciaram a importância de que os bancos mantivessem alguma forma do dinheiro recebido na forma de reservas. São as reservas compulsórias, que também recebe o nome de encaixe. Então, aquele dinheiro que os bancos são obrigados a manter na forma de reservas, ele recebe o conceito de encaixe. Por fim, com a evolução do sistema financeiro, dos ativos financeiros, além das moedas propriamente ditas, que são a moeda escritural e a papel moeda, que seriam as moedas fiduciárias de um país, existem também os demais ativos que possuem ampla liquidez também. Eles não têm a mesma liquidez da moeda escritural e do papel moeda, e essas duas são M1, mas eles também podem ser facilmente convertíveis em M1, que serão M2, M3, M4. Aqui nós não iremos detalhar muito sobre esses conceitos de moeda, mas, por exemplo, M2 seriam aquelas moedas emitidas pelos bancos comerciais, aqueles bancos que aceitam depósito à vista, que têm saldo em conta corrente. Por exemplo, poupança, certificado de depósito bancário, que é o CDB, a letra de crédito agrário, imobiliário, né, LCA, LCI, essas entram dentro do conceito de M2. Isso falando no caso do Brasil. Já o M3, ele representa aquelas emissões de moeda, de títulos, na verdade, né, não de moeda. Posteriormente, elas podem ser convertidas em moeda porque ela possui mais liquidez. Mas seriam aqueles tipos de títulos que eles possuem uma relação muito estreita com o sistema bancário, com os bancos comerciais, que são, por exemplo, os fundos de investimento. Então, os fundos de investimento, eles são geridos por uma instituição financeira, não bancária, ou seja, uma instituição financeira que não aceita depósito à vista e, portanto, não pode criar moeda, mas que no Brasil ele possui uma característica em geral de estarem muito ligados aos bancos comerciais. Portanto, esses fundos de investimento, eles também possuem uma alta liquidez e são classificados como M3. Por fim, M4 seriam os títulos públicos de alta liquidez. Como quem emite o título público é o Tesouro Nacional, portanto, ele está fora do sistema bancário, ele é classificado como M4. Então, não é a mesma equivalência de liquidez ao M2 e M3, mas por possuir mercados secundários, ou seja, ele é emitido no mercado primário pelo Tesouro, mas depois ele é negociado no mercado secundário entre os diferentes agentes da economia. Então, mesmo sendo emitido pelo Tesouro e não por um sistema bancário, por ele possuir essa alta liquidez, ele ainda também é considerado como quase moeda. Falando agora sobre as principais funções da moeda. Então, algumas das questões nós já adiantamos aqui. A função mais básica da moeda é sua característica de intermediário de trocas. Então, para não precisar trocar um bem diretamente para o outro, um computador por uma maçã, há uma possibilidade de se utilizar, cada agente adquire um determinado bem através da moeda. Essa função de intermediário trocas é consenso em todas as teorias econômicas, todas aceitam a moeda como essa função de intermediário de troca. A segunda função não é dada muita ênfase para ela de acordo com o mainstream econômico, mas ela é importante para outras correntes teóricas, como a perspectiva keynesiana e a MMT, que elas têm uma relação muito próxima, né? Então, que a unidade de conta é a representação de todos ativos, bens e serviços, impostos, ou seja, quaisquer compromissos através da moeda. Então, no Brasil, a unidade de conta é o real, todos os bens e serviços, ativos, compromissos, eles se dão nessa função de unidade de conta. Uma terceira função, que muitas vezes é esquecida por outras teorias, e Keynes dá uma grande ênfase,
é a sua função de reserva de valor. Então, aqui está essa importância da moeda como uma questão relacionada à sua liquidez. Daqui a pouco a gente vai falar os motivos para se demandar a moeda e vamos dar mais ênfase a essa questão, então, da sua reserva de valor. E, por fim, a sua função de liberatória. Então, se um indivíduo ele possui qualquer tipo de dívida, ele pode sanar a sua dívida através da moeda fiduciária do país. Seja uma dívida privada, seja uma dívida com o Estado, que são, né, os impostos. Relacionado às funções da moeda, existem esses motivos para demandá-las. Então vamos dar ênfase aqui na perspectiva de Keynes. Por quê? Como outras teorias, ele também inclui a questão da transação. Então a transação nada mais é do que um motivo para se demandar moeda para realizações de trocas. Isso aqui é aceita por todas as teorias de moeda. Já o motivo precaução é uma inovação da concepção de Keynes em relação à demanda por moeda, que é para se precaver a eventuais problemas futuros. Por exemplo, um indivíduo da família pode ter um problema que tem que se despender mais futuros, ou pode gerar um cenário de desemprego. Então, um agente, para se precaver contra problemas futuros, ele vai demandar moeda para uma precaução. Além desse problema em relação ao que pode vir surgir no futuro, também se demanda moeda por esse motivo de precaução relacionados à oportunidade de negócio. Então, por exemplo, caso eu queira comprar um terreno, mas é mais no futuro, ou sequer eu tenho esse interesse, mas um terreno de repente está muito barato. Se o indivíduo ele possui dinheiro, possui moeda, ele pode realizar essa transação de forma fácil. Agora, se a minha riqueza financeira está aplicada em um título de longo prazo, que seja difícil conversão, pode perder essa oportunidade de negócio. Então, o motivo precaução é relacionado a problemas futuros e oportunidade de negócio. Principalmente em relação a esses problemas futuros, quanto maior for a incerteza, quanto mais os indivíduos ou a sociedade como um todo estiverem preocupadas com o futuro, maior será o motivo para se demandar moeda em relação à precaução. Já o motivo especulativo, ele demanda uma maior complexidade de compreensão e muitas vezes ele é ignorado. Na verdade, de todos os motivos, ele é mais ignorado. O motivo especulativo ele está muito atrelado à perspectiva que os indivíduos terão em relação ao comportamento da taxa de juros. Então, pensando não tanto no Brasil, que tem todas essas possibilidades de aplicar em títulos pós-fixados, que conforme os juros vai andando, o rendimento dos juros também sobe, mas pensando na maioria das economias que possuem apenas títulos pré-fixados. Então, se um indivíduo acredita que a taxa de juros vai subir no futuro, ele não compra o título pré-fixado agora. Ele mantém a sua riqueza financeira na forma de moeda, esperando que a taxa de juros futuros suba. Aí, quando ela vier a subir, então ele tira a sua riqueza financeira da forma de moeda e compra o título. Já o indivíduo que acredita que a taxa de juros irá cair no futuro, ele já compra o título agora, portanto, ele não demanda moeda. Então, o Keynes utilizou esse conceito de bulls e bears, né, touros e ursos. Então, indivíduos bulls, touros, eles seriam aqueles mais otimistas. Então, portanto, os mais otimistas acreditam que a taxa de juros irá cair. Portanto, eles já compram títulos. Já os indivíduos mais pessimistas, os bears, eles acreditam que a taxa de juros vai subir. Portanto, eles vão demandar mais moeda. Então, é uma demanda por moeda atrelada simplesmente ao conceito especulativo de taxa de juros, o quanto o indivíduo acredita que virá aumentar ou não a taxa de juros. Por fim, um quarto motivo que foi elencado posteriormente por Keynes é o motivo financeiro. Embora ele possua esse nome, ele está atrelado
há uma demanda à moeda para realizar investimentos em bens de capital. Então, aqueles recursos necessários para a aquisição de bens de capital, então, mais aqui por empresários, né, seria um motivo para se demandar moeda adicional. As referências principais do nosso trabalho, além dos autores originais, como o Keynes, eles podem ser encontrados no livro organizado pelo Carvalho e outros autores, Economia Monetária e Financeira, Teoria e Prática. A primeira versão dele é de 2000, mas existem diversas outras versões posteriores. E também no Manual de Noções de Economia, do Paiva e Cunha, ele pode ser encontrado também de forma gratuita. Obrigado.